Vamos falar sobre Petrobras. A Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras para a área de transportes, lançou um edital para construir 4 navios próprios para transportar combustíveis. A ordem para realizar a contratação foi dada por Lula à presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O primeiro navio deverá ficar pronto em 2026. Ao todo, serão lançados 4 editais para a construção de 25 navios próprios, com custo previsto de 2,5 bilhões de dólares. A expectativa é de que os vencedores da licitação sejam conhecidos em dezembro. E aí, Piotr, o Lula, desde o começo do seu governo, da sua gestão, tem essa obsessão aí pela indústria naval brasileira, né, reconstrução. Aliás, um plano que não deu certo anteriormente, né, insiste no erro. Ele tem uma obsessão pela Petrobras ficar gerando negócios e a gente tem o exemplo que a Petrobras fez maus negócios. Esse é o resumo da ópera toda, quando a Petrobras se lançou no mercado de uma atividade que não é a fim dela, ou seja, a atividade fim da Petrobras é prospectar e trazer o petróleo do fundo do mar, enfim, e trazer, obviamente, uma independência maior para o governo. Mas só me permita, Paulo, voltar no assunto anterior. O ministro dessa questão dos irmãos Batista, há uma atualização aqui que foi fechado o acordo já. Além de não pagar a multa, contrariando uma decisão do TCU porque não cumpriu contratos de fornecimento de energia, agora fechou novos contratos no valor de 9 bilhões e 400 milhões de reais para fornecer energia por termoelétrica. É um negócio da China, é incrível. E uma das alegações, inclusive, do Ministério de Minas e Energia é que tem um fundo saudita interessado em investir nisso, então a gente precisa viabilizar o negócio para esse fundo encontrar um lugar, um porto para poder fazer o investimento, um porto de energia, neste caso, né? Um porto seguro para poder fazer esse investimento. A questão é, o TCU vai lá e multa. E diz que, olha, não dá, tem que pagar essa multa porque não cumpriu o contrato. A empresa negocia com interferência do ministro de Minas e Energia. Vai lá e agora celebra novos contratos com o mesmo grupo, ou seja, os irmãos Joesley e Wesley, né? Os dois da JF. Qual o sentido disso? Voltamos ao caso da Petrobras, que é endemicamente quase a mesma coisa. A Petrobras tem problemas sérios nos investimentos que fez durante a gestão do PT. A refinaria. Bom, o acordo com a Venezuela, que nunca sabe, quer dizer, o Brasil gastou dinheiro e nunca aconteceu da refinaria lá em Pernambuco. E agora vai investir novamente na construção naval. Qual é a razão disso? Que não a eficiência, porque não é a eficiência. A eficiência, na verdade, diz ao governo para não ir adiante nisso. Mas a Petrobras vai ficar gigantona de novo. O Lula disse que ia anabolizar a Petrobras e a gente viu o que é o custo do petrolão com uma Petrobras, anabolizada. Deu errado. São os mesmos métodos, né? Os mesmos parceiros, tudo igual. Tudo igual. Não tinha uma tal Sete Brasil, uma Isso. coisa dessas aí? Foi criado em 2010, Augusto. Quer dizer, o Brasil não tem essa vocação, não tem dinheiro para isso e o que espanta também é o seguinte, já comentamos isso no programa. O Haddad aparece com a cara mais séria do mundo, dizendo que se reuniu durante 90 dias com os 39 ministros e fizeram um trabalho criterioso, nas palavras dele, para cortar gastos. Conseguiram cortar 15 bilhões, o que é uma piada. Eles, no dia seguinte, eles aparecem com um negócio desses que supera essa quantia. Então era só não gastar dinheiro com os ladrões amigos que você fazia a mesma economia. Agora eles acham que 15 bilhões é uma maravilha, sai pelo ralo. Numa conversa com os irmãos Batista, foram 17, dá para imaginar. Cauti, deixa eu jogar essa para você. O Augusto lembrou da empresa Sete Brasil, que foi criada lá em 2010 para gerenciar a construção de 28 navios sonda para o pré-sal ainda, Augusto. Entregou apenas 4, pediu recuperação judicial em 2016 e em 2024 solicitou a falência definitiva da Sete Brasil. Esse é o resumo da ópera quando o Lula tentou restabelecer o polo naval no Brasil. Então, esquecendo outro Batista, essa negociata, o Ike Batista.
Ike Batista também se mexeu com esse negócio de navio e conseguiu um dinheirão, quebrou, mas pegou um dinheiro espetacular. Ike Batista. Diga lá, Cauti. E também me permito de acrescentar, além do Ike Batista, Augusto, a Odebrecht, né? Porque também a Odebrecht entrou nessa farra, pegou uma grana forte e acabou tendo também o mesmo destino da Sete Brasil, né? Aliás, a Odebrecht mudou de nome, está em recuperação judicial, a Sete Brasil faliu definitivamente, e tomara que a Sete Brasil não seja a metáfora do Brasil liderado pelo governo do PT, né? Que o Brasil não tenha o mesmo destino muito triste da Sete Brasil. Eu só queria complementar esse assunto, Paula, lembrando que ao longo dos governos do PT, desde 2003 até hoje, pelo menos 3 vezes tentamos entuchar de dinheiro uma indústria naval inexistente que nunca existiu no Brasil. Desde a época do Barão de Mauá, que se tenta fazer navio no Brasil, não se consegue por uma questão geográfica. Nossos fondais são diferentes, por exemplo, daqueles que estão na Coreia do Sul, que são muito mais profundos, próximo da areia, né? E também não tem competência técnica, falta conhecimento. Mesmo assim, bilhões e bilhões de reais foram jogados no ralo para tentar criar uma indústria naval que nunca deu certo. E empresas como a Petrobras, que deveria fazer outra coisa, deveria extrair e, no máximo, refinar petróleo, não construir navios, foram obrigadas a entrar nessa indústria e colocaram dinheiro farto, foram ajudadas com crédito do Estado, que nada mais é que são impostos de todos nós, compraram navios para empresas que não tinham o mínimo conhecimento, nunca produziram navios, custaram muito mais caro do que o exterior, do que a média, do que as cotações internacionais, e no final das contas, Paula, navios que nunca navegaram. Por exemplo, vamos mostrar essa foto só de um navio inaugurado pelo presidente Lula. Queria lembrar esse caso emblemático do navio João Cândido, um navio que a Petrobras colocou, Transpetro, mais uma vez, colocou no mar em 2012, se não me engano, 2010, aliás. Era o último ano do governo Lula. Lula foi lá inaugurar o João Cândido, um navio que nunca navegou, né? O João Cândido chegou a navegar alguns minutos, voltou rapidamente ao estaleiro porque foi tão mal feito que tinha o risco de afundar. Então, esses são os navios que foram projetados por vamos assim, esse consórcio, né, de empresas que não tem a mínima noção do que estão fazendo. O estaleiro onde ele foi construído, o Atlântico Sul, né, que inclusive provavelmente será o estaleiro onde serão construídos os próximos navios da Transpetro, também quebrou. São 5 anos que não sai um navio que seja desse estaleiro, e o João Cândido também é uma metáfora daquilo que poderia acontecer, né? Poderia ter sido antecipação daquilo que poderia acontecer, mais uma vez, com o dinheiro dos brasileiros e dos acionistas da Petrobras. Construir navios muito mais caros do que no exterior, muito mal feitos e que não conseguem sequer navegar, mas que são ótimos para oportunidade de fotos com o Lula, né? Antes do comentário da Ana, deixa eu trazer aqui a participação no nosso chat do Luiz Carlos Araújo, Sete Brasil, a história de um naufrágio, corrupção na febre do pré-sal, bem lembrado aí, Luiz Carlos Araújo. Diga lá, Ana. Paula, eu só queria acrescentar o lado dos Estados Unidos nessa história toda, porque nós não estamos falando de um esquema de corrupção histórico apenas para o Brasil. Os 3 nomes que falamos aqui desde o início do programa, a JF, a Petrobras, a Odebrecht, todos eles assinaram acordos de leniência e de multas com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os valores, então, por mais que o Supremo Tribunal Federal ou qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal ou advogado do PT, né, o Toffoli, queira simplesmente tentar apagar o que aconteceu no Brasil, não tem como apagar o que aconteceu aqui fora. E os números, a Petrobras especialmente, ela entra naquele FCPA, que nós comentamos muito durante o caso dos Twitter Files, né, dos arquivos do Twitter, porque uma empresa que tem ações na Bolsa aqui nos Estados Unidos e que se envolve em grandes esquemas de corrupção, principalmente o que está no documento do Departamento de Justiça sobre a Petrobras, é a facilitação de pagamentos
a partidos políticos e outros personagens, né, outros bonequinhos aí desse esquema. Só para vocês terem a dimensão dos acordos assinados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a JF assinou um acordo de 3,2 bilhões de dólares. A Petrobras, dentro desse FCPA, assinou um acordo de 850 milhões de dólares. E a Odebrecht e a Braskem, eles assinaram um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no valor de 3,5 bilhões de dólares. Nós estamos falando de 3 empresas brasileiras que elas assinaram um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no valor de quase 8 bilhões de dólares. Eu não sei quanto está o dólar hoje, né? Porque eu não acompanhei se o Lula resolveu abrir a boca, se já chegamos a 6, mas façam as contas, quase 8 bilhões de dólares, 4 empresas do Brasil. Então não tem como apagar o passado. Por mais que o ativismo do Supremo Tribunal Federal insista em apagar esse esquema de corrupção, está tudo documentado aqui fora e muito dinheiro em penalidades envolvido.